recebi esse convite maravilhoso, né, da nossa irmã Elisa, né, sou muito grata a Deus, amém? Sou casada há 45 anos. Glória a Deus. Com o mesmo marido, tá, querida? Eita glória. Mãe de 2 filhos, né? Hoje a Michele não pôde me acompanhar, amém? Mas ela sempre me acompanha, né? E eu quero te dizer que venho de uma família completamente disfuncional. Venho de uma família, um pai espírita, venho de uma família, uma mãe que no Rio de Janeiro foi internada no hospício Doutoeiras, que era um dos piores hospícios do Rio de Janeiro, né? E era uma vida muito terrível, irmãos. Se há alguém improvável nesta noite aqui, esse alguém sou eu. Improvável. Mas, para a glória de Deus, Deus muda cativeiro. Deus muda histórias. Deus muda estações. E um dia ele olhando para mim, já prestes a suicidar, o Senhor disse para mim que tinha um chamado para mim. No rádio o Senhor me fez um chamado. Pelo rádio, querido, o Senhor me fez um chamado. Tem muitas aqui que conhecem, né? Algumas, melhor dizendo, o meu testemunho. Mas um dia, quem sabe, Deus vai me deixar voltar aqui para contar um testemunho na íntegra, irmãos, porque é grande. E aí o Senhor Jesus me chamando para a obra deles, querido, com um casamento completamente derrotado, um marido que bebia muito, um marido que saía na sexta-feira, voltava na segunda-feira, um marido que traía muito. Casei aos 17 anos, uma menina, conheci ele aos 13 para 14 anos. Irmãs, por isso que eu digo para vocês, mas para a glória de Deus, 45 anos de casada, irmãs. E quando o Senhor me chamou, o Senhor falou que tinha uma promessa para a minha casa. Que eu me colocasse na posição que Ele iria fazer. Tá? E no decorrer aí da ministração, nós vamos falar um pouquinho mais a respeito disso. Então, eu só queria te dar, nessa tarde, né, um pouquinho do conhecimento da minha história, porque quem sabe você chegou aqui muito desanimada. Quem sabe você chegou aqui e falou, nossa, eu não estou aguentando mais. Para mim chega. Aí eu quero te dizer que não é o fim, é apenas o começo. Amém? Eu caminhei 20 anos orando pelo meu esposo. 20 anos, irmãos, pagando um preço. E para a glória de Deus, hoje, meu esposo está comigo na obra do Senhor. Aleluia. Aleluia. Tem 8 anos que ele batizou, a história é longa, mas tem 8 anos que ele se batizou. E hoje, para a glória do Senhor, né? Tem uma filha casada com uma bênção. Há 21 anos casada com uma bênção, que é o irmão da nossa querida Elisa, da Elizabeth também, amém? Que estão aqui. Queridos, que é o Marcelo. Tem um neto de 16 anos, Daniel Vitor. Tem o Emanuele com 12 aninhos, né? O fruto desse casamento da minha filha, que quando recebeu Jesus também, o Senhor fez grandes coisas, né? Está fazendo. Tem o meu filho Pablo Fernando, com 36 anos, pai de 3 filhos de sangue, uma do coração. Amém, queridos? Mas que está meio bambinho assim, mas eu creio que vai voltar também para os caminhos do Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor tem promessa, e eu creio na promessa, creio no Senhor Jesus e será salvo. Alguns dizem assim, mas isso é para o carcereiro, né? Não, querida, a palavra é para mim e para você, amém? Os grandes teólogos aí dizem assim, não, mas aquilo foi para o carcereiro naquela época, irmão. A palavra do Senhor é viva e eficaz. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, sem demora, né? Nós vamos aqui hoje aprender nada mais, nada menos com 3 personagens. Tem 2 homens nessa história e uma mulher. Tem mais homens, mas nós vamos nos ater a
3 personagens. Então eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 Samuel 25:1. Palavra conhecidíssima, eu acredito, mas se você não conhece, eu vou te dar um pano de fundo aí no final e vai dar tudo certo. Amém? Mas eu já te aconselho chegar em casa e ler, principalmente do 16 em diante. Aleluia. 1 Samuel 25, versos, aleluia, 1. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Podemos ler em nome de Jesus? Amém. Todos já encontraram. Eu pedi, se não encontrar também tem um telão aí. Você pode acompanhar. Diz a palavra do Senhor em 1 Samuel 25, versículo, aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos ler no 10, a seguir melhor, para a gente dar uma aceleradazinha aqui. Em 5:10, tá? Aleluia. Diz assim: E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem do seu senhor. Tomaria, pois, o meu pão, a minha água e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, quando eu disse para você que o capítulo 25, do versos 1 a seguir, vai nos narrar aí uma história sobre Davi. Eu disse para você 3 personagens: Nabal e Abigail. E a Bíblia, no capítulo 25, do versos 1 a seguir, vai falar que o grande profeta Samuel faleceu. E a Bíblia vai dizer que Davi, ele chega neste lugar. E depois que Samuel é enterrado, que Samuel é sepultado, a Bíblia diz que Davi sai daquele lugar e vai para o deserto, para uma caverna. E a Bíblia vai contar para mim e para você que Davi estava fugindo de um rei, que eu acredito que todos sabem aqui que era Saul. Saul foi aquele rei a qual o povo falou que queria um rei. E Deus falou: Samuel, não fica preocupado não é a você que eles rejeitaram, é a mim. Eu darei um rei para eles. E Deus levanta Saul, um homem de guerra, um homem valente. Mas a Bíblia diz também que o Senhor olha para os momentos de tudo que estava acontecendo. E Deus fala com Samuel, lá no capítulo 16, para que Samuel fosse ungir um outro rei. E a Bíblia vai dizer para mim e para você, lá nesse capítulo, que nesse momento, Davi havia sido ungido rei, dentro da casa dele. Mas nós sabemos que Davi passou por 3 etapas, para chegar finalmente aonde Deus queria que ele chegasse. Aleluia! Você está entendendo nessa tarde? Quem está entendendo, dá uma glória a Deus nessa tarde. Aleluia! Louvado seja o Senhor. E a Bíblia vai dizer para mim e para você nessa tarde, aleluia, que nesse momento em que Saul fica sabendo de tudo isso que está acontecendo, se levanta uma grande ira daquele homem. E a Bíblia diz que ele começa a perseguir Davi. E se você voltar um pouco atrás, a Bíblia vai dizer que certa feita
Davi estava também no local aonde os tosqueadores de Nabal estavam tosqueando as ovelhas. E Davi ali guardou a vida dos tosqueadores. E a palavra vai dizer, queridos, que Davi foi como se fosse um muro na vida daqueles homens. Guardou aqueles homens. E quando nós chegamos aqui no capítulo 25, aonde Samuel havia morrido, a Bíblia vai dizer para mim e para você, ela diz que Davi, quando ele chega ali naquela caverna, 400 homens e a família de Davi se junta a Davi. E eu acho muito interessante, queridas, já abrindo um parênteses aqui nesse dia, que nesse momento, né, em que ele fugia de Saul, porque Saul não queria perder o reinado. Nesse momento de Davi, ele chega ali e a sua família chega junto também. E aqueles homens, queridos, eles eram homens endividados, homens de má fama. A Bíblia vai dizer que homens até excluídos pela sociedade estavam ali naquele dia e Davi se levanta como um grande líder. E eu queria já te dizer nessa tarde, aleluias, que aquilo que Deus tem para você, homem nenhum, nem pela força do braço, nem pela força da feitiçaria, nem por nada, vai tirar de você. Amém. Glória a Deus. Ninguém tira aquilo que Deus nos deu. Aleluia. E se Deus fez uma promessa, Ele é fiel para cumprir. Quem sabe você chegou aqui nessa tarde até bem preocupada, pensando, né? Meu Deus, e agora? O que vai ser? Eu quero te dizer, querido, que a promessa está de pé. Amém. O Senhor, Ele não muda. Muda estação, muda ano, muda dias, muda homem, muda. Mas Deus é o mesmo. Deus, Ele não mudou, aleluias, né? E Davi, ele tinha unção sobre a cabeça dele. Naquele dia, lá na casa de Jessé, um óleo foi derramado. Lembra lá? 7 filhos passaram. Quando chega Davi, porque Samuel pergunta, não tem mais ninguém? Tem um lá que está apacentando ovelhas. De repente, querido, alguém olha para você e não dá nada por você. Mas eu quero te dizer que o que te chamou, Ele conhece desde o ventre da sua mãe. Talvez alguém olhe e fale, isso aí não vai dar em nada. Ah, meu Deus, é porque não conhece o Deus que te formou. Aleluia. Aleluia. E a palavra diz que Davi ali recebe a sua primeira unção. Mas a Bíblia vai dizer que quando Davi, com aqueles 400 homens, ele começa a liderar aqueles homens, e a Bíblia diz que junta um total, na realidade, de 600 homens com Davi. 400 endividados, de má fama. Deixa eu te contar uma coisa aqui, querido. Talvez você olhe para a pessoa e fale, não, mas essa daí eu não vou mexer com ela não, porque ela, ô querido, todos são ovelhas dos pastoreios do Senhor. Faz acepção não, porque Jesus não faz acepção de ninguém. Talvez lá na sua casa tenha alguém que você olha e fala assim, ele foi para esse caminho porque ele quer. Ele está lá nas drogas porque ele quer. Ele está bebendo porque ele quer. Ô querido, não faz isso não. Aqueles homens eram de má fama. Aqueles homens eram homens endividados. Quer dizer, muitos olharam e falaram assim, lá vai os caloteiros. Lá vai os caloteiros. Mas Davi não olhou isso não. Davi treinou aqueles homens. E a Bíblia vai dizer que quando Davi se lembra disso, era a época em que Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. Calma aí que nós vamos chegar lá, tá, irmãs? Aperta o cinto. O piloto não sumiu, amém? Jesus está aqui, aleluia, glória a Deus. Queridos, e diz a Bíblia que quando Davi se lembra e fica sabendo
que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Era época de festa, queridos. E nessa época de festa, era a época em que um comia com o outro. Eles repartiam o pão, sabe? E aí Nabal estava ali. E aí Davi se lembra disso. E a Bíblia vai dizer para mim e para você nessa tarde, que Davi se lembra disso e manda um recado àquele homem. Ele pega, chama ali 10 e fala, vai lá, conversa com ele para mim, fala com ele da época que nós cuidamos dos tosqueadores deles, que nada aconteceu de mal, porque era perigoso, irmãos, estar no deserto ali tosqueando, né? Vinha ladrões. Então, ele mandou esse recado. Mas a nossa Bíblia nessa tarde vai nos narrar que esse homem chamado Nabal, homem mau, era o nome dele, né? Nabal. Irmãos, a Bíblia vai dizer que esse homem, ele manda um recado para Davi. Foi o que nós lemos aqui nessa tarde. Quem é esse Davi, filho de Jessé? Além de mal, era mentiroso. Oh, queridos, além de mal, era mentiroso. Ele ainda disse assim, quem sabe está fugindo de um dos seus senhores, porque isso acontece muito. Ele sabia muito bem quem era Davi. A fama de Davi, se você ler do capítulo 16 a seguir, você vai ver a fama de Davi correu nos 4 cantos. Davi, ele venceu o gigante Golias. Sabe, querido? Mas esse homem, não, eu não vou dar o meu alimento para ele. Sabe, querido? E a Bíblia vai dizer que esse homem negou ajuda, porque além de tudo, era uma pessoa ingrata. E deixa eu te dizer nessa tarde, se tem algo que Deus abomina, é pessoas ingratas. Sabe aquela pessoa que te fez um bem, ou às vezes te fez até 3, mas porque fez um que te desagradou, aí você massacra, aí você vira as costas, aí você não quer conversa mais, sabe? Mas a Bíblia nos ensina ao contrário. Amai os que vos perseguem. Queridos, que bem há em você orar por aqueles que te amam. Sabe, então nessa tarde, aleluias, a palavra vai dizer que aquele homem se esqueceu do que foi feito, porque eu tenho certeza que os seus servos chegaram perto dele e falaram, a gente estava lá, mas Davi nos guardou. Antes, né, do processo, eu acredito. E esse homem começa a falar, né, que ele não conhecia Davi. Não conhecia. Quem era esse filho de Jessé? Olha, sabe, queridos, como eu digo para você nessa tarde, talvez você seja como eu, menos improvável, a menos improvável que nessa tarde. Mas eu quero te dizer que o Senhor, Ele já te conhece. O Senhor sabe da sua capacitação. E aquele que chamou é fiel para cumprir todas as promessas. Glória a Deus. Então não se desanime. Não fique aí desanimada com os nabais da vida. Aleluia. Então, queridos, o que acontece? Ele começa ali a questionar, né? Mas Davi, naquele momento, ele ainda chega ali no momento exato em que os homens que ele mandou, né? Os seus homens que ele mandou ir até ele. Ela vai dizer que eles chegam até Davi e diz, olha, não teve jeito, né? Ele disse que não. E eles dão um relatório para Davi. E a Bíblia diz que naquele momento o sangue, a ira, desce sobre a cabeça de Davi. Como assim, pastora? Davi ficou irado. A
Bíblia vai dizer que aquele homem ficou irado e disse: olha, juro pelo Deus que eu sirvo, que não vai ficar um homem da casa de Nabal. Um homem. Leia aí que você vai ver. Não ficará um homem. E aí a Bíblia vai contar para mim e para você nessa tarde que Davi estava com sangue nos olhos. Davi ficou irado. E eu quero já abrir um parênteses aqui nessa tarde. Sabe aquela pessoa que às vezes você fez um grande favor para ela? E que talvez, quem sabe, um momento ou outro ela pisou no seu carro. Ela pisou no seu carro. Ô querido, entrega para o Senhor. Perdoa. Ah, mas foi ele que fez, foi ela que fez. Não interessa, querido. O que interessa é você com Deus. É melhor ter paz do que razão. Aleluia. Mas Davi, ele não quis fazer isso não. Ele falou: é agora. É agora. E a Bíblia diz que Davi se apronta. Ele pega 400 homens, aqueles lá. Agora você imagina aqueles homens que deviam favor para Davi. Ué, ele estava tudo endividado, tudo de má fama. Um homem vai e lidera eles. Eles falam: bom, agora nós temos que retribuir. Vamos embora com Davi. Você imagina como é que esses homens estavam com sangue nos olhos também. Irado também, junto com Davi. Mas a Bíblia vai dizer que ele deixou 200, cuidando das bagagens. E 400, vamos embora que nós vamos acabar com isso hoje. É hoje. É hoje que nós vamos desvendar esse mistério aí, né? Nas minhas palavras. E aí, querida, é porque às vezes a gente está doido para desvendar os mistérios, né? A Bíblia diz que tem mistérios que só Deus vai desvendar, querido. Mas nós fica doida, né? Mulher, então. Mulher é um tal de fuxico, meu Deus do céu. Ô, irmã, perdoa a sinceridade, mas eu vou falar com vocês a verdade. Mulher não é brincadeira não, senhor. Mulher não é fácil não. E aí, querido, o que acontece? A Bíblia diz que, em contrapartida, os servos de Nabal chegam na casa de Nabal. Mas, irmãs, eu acho tão interessante que a Bíblia vai dizer que aqueles servos de Nabal não vai até Nabal, não. Meu Deus! A Bíblia vai dizer que eles vão até, correndo até Abigail, os mais prudentes, né? Sabe aquelas pessoas que estão sempre de olho em você? Cuidado, querido, você está sendo filmada, tá? Às vezes você vai a Bíblia e traz para a igreja e vem para a igreja, mas dentro de casa só a graça do Pai. Então cuidado que o céu está te filmando. E tinha aqueles homens que filmavam essa personagem principal, que nessa tarde Deus vai usar muito, com muita graça, para ensinar para mim e para ensinar para você. Ela se chama Abigail. Oh, Jesus! A Bíblia diz que esses homens chegam até Abigail e começam a ter um diálogo com Abigail. É Samuel 25, 17. Nós vamos aqui correndo um pouquinho. A Bíblia vai dizer assim: considera, pois, agora e vê o que hás de fazer. Olha o que esses homens vão falar com Abigail. Oh, meu Deus! Essa frase me chama muita atenção. Eles vão para Abigail e dizem: olha, considera, o que nós vamos fazer agora? E a Bíblia diz, aleluias, glória a Deus, que Abigail, ela recebe essa palavra contrária sobre a sua família. Porque eles dizem assim: olha, e não vai ficar um vai vir aqui dessa casa, tá? Porque Davi está vindo aí e vai matar todo mundo. Vai matar todo mundo. E aí, a Bíblia diz
Abigail, ela toma para si, ela recebe essa palavra e ela entra em cena. Queridos, eu quero profetizar nessa parte aqui na sua vida. Você precisa entrar em cena na hora certa. Para com falácias erradas. Para de ficar medindo forças. Mas a Bíblia diz que Abigail considera aquilo. Olha, irmão, já tem um outro parênteses aqui. Aquela Abigail poderia virar e falar assim: vocês são meus servos, vêm conversar comigo. Eu não quero saber disso não. Vai falar com o patrão de vocês. Eu não tenho nada a ver com isso não. Nabal vai resolver esse problema. Porque Nabal é rico, Nabal é mau. Vou abrir outro parênteses aqui. Para de falar mal do seu marido com os outros, por favor. Para, querida. Fala com Jesus mal dele. Fala: Jesus, esse homem aí, Jesus, cuida dele para mim. Mas para de falar mal dele com os outros. Ela poderia ter falado: esse Nabal aí, esse Nabal aí é mau mesmo, o problema é desse, você se vira com ele para lá. Querido, mas ela fez isso. Não, a Bíblia diz que ela era mulher inteligente, formosa. Tem mulher formosa aqui nessa noite? Aleluia, nessa tarde, né, ainda? Tem mulher inteligente? Ai, não, inteligente ficar calado. Formosa, tá dando mas inteligente. Elisa de Deus. Vou perguntar de novo. Tem mulher formosa aqui nessa noite, nessa tarde? E a mulher inteligente? Aleluia, que além dos adornos, né? Como você chama, querida? Paula? Pois é, além de tudo aqueles adornos, né? Que não seja só isso o nosso enfeite, amém? Mas que sejamos coroados com a glória de Deus, aleluia, né? Então, queridos, como nós já profetizamos aqui nessa noite, né? Nessa tarde, que tem mulheres aqui inteligentes. Porque a formosura é vã. Mas se ela não tiver com a inteligência, ela não vale nada. Porque a beleza passa. A beleza passa. Amém? Então nós precisamos de sabedoria, graça e unção de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E Deus, eu tenho certeza que Ele está levantando as Abigail neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Porque quando Satanás se levantar contra a sua casa, ele vai levantar, mas ele vai levantar para cair. Porque você é uma mulher sábia. E a palavra diz que a sábia edifica e a tola destrói, queridos. Aleluia, glória a Deus. E eu queria aqui, né, levantar rapidamente com você 4 características para que você levasse hoje isso para sua casa, queridos, porque eu vejo aqui humildade naquela mulher. A primeira característica que eu vejo, ela sendo autoridade sobre os servos. Ela ouve os servos. Ela era autoridade. Ela poderia falar: não, eu não quero conversar com vocês. Gente, Nabal era rico, então ela era rica também. Você esqueceu? Era marido dela, né? Ela tinha criados, mas ela ouve o conselho. Então, querido, deixa eu te contar uma coisa nessa tarde. Ouça conselhos. Ouça, a Bíblia manda a gente ouvir os bons conselhos. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela também sabe falar e calar no momento certo.
Provérbios 15:33 vai dizer: a humildade procede a honra. Seja humilde, querido. Seja humilde. Né? Mas nós muitas vezes não queremos nos humilhar, não. Porque nós sabemos muito. Ah, não, mas é eu que sei. É eu que tenho razão. E nós, às vezes, querido, precisamos ter paz do que razão. E eu aprendo aqui com essa mulher, né? Porque muitas das vezes nós queremos ter pose de autoridade. Mas se eu sou, e tira o eu sou do lugar dele. Tem muita gente, querido, tirando o trono de Deus. E eu quero te dizer que lá na minha casa, na sua casa, quem tem que estar no trono é Deus. Quem tem que estar no nosso casamento é Deus. Aleluia. Sabe, queridos? Então nós precisamos, né, disso, de aprender com essa humildade. Ela, diante de Davi, ela também se coloca como serva. Quando você olha lá, quando ela se encontra com Davi, ela se coloca como serva. Sabe, queridos? E isso me faz refletir muito. Como que nós temos nos colocado? Como que nós temos nos colocado diante das pessoas e principalmente diante do nosso Deus? Porque nós gostamos muito de mandar. Nós gostamos muito de mandar. Não é verdade? O segundo ponto que eu vejo aqui é ela era uma inteligente e espiritual. A Bíblia vai dizer que aquela mulher pega pão e vinho. Ela imediatamente, ela olha para a necessidade e ela vê uma necessidade básica e ela vai lá e pega pão e vinho. E isso me faz lembrar que o Senhor Jesus, ele disse que ele é o pão vivo que desceu do céu. E isso me faz lembrar que o vinho representa o sangue de Jesus que foi vertido na cruz para mim, para você e para todos aqueles que nele creem. Glória a Deus. E isso também me faz lembrar que o vinho traz alegria. Queridas, aonde você tem buscado as respostas da sua vida? Porque o pão vivo é palavra. É palavra. Você precisa buscar a palavra de Deus. Irmãs, você precisa aprender com o Senhor. Nós precisamos aprender a ouvir a Deus e nós só vamos aprender nesta palavra. Sabe, querido? E a Bíblia diz que aquela mulher, ela prepara tudo isso e mais algumas coisas e leva até o rei. Sabe? E a palavra vai dizer que essa mulher inteligente, né? Ela era intelectual, mas principalmente espiritual. Porque tem muita gente querendo ser só intelectual, tá? Ele sabe muito de muito, mas sabe nada de nada da palavra. Não é verdade? Então, queridos, nós precisamos estar antenados com a palavra de Deus. Para na hora que Satanás vier com as gracinhas dele, você saiba responder no momento certo e na hora certa. Nós mulheres falamos demais e nós precisamos é falar menos e orar mais. Sabe, queridas, eu vou contar uma historinha aqui rapidamente para vocês. Não vou citar nome, né, claro. Tem uma irmã perto da minha casa, hoje ela já é uma senhora. E hoje ela se encontra muito debilitada em cadeira de roda. E ela sofria muito com o marido. E ela, certa vez, na igreja dela, uma campanha derrubando as muralhas de Jericó. Isso tem mais de 20 anos, tá, irmã? E essa irmã orou para Deus matar o marido dela, porque ele era a muralha da vida dela. Proibia de ir para a igreja, proibia para isso, proibia para aquilo, proibia. Feiticeira, irmãos.
Deixa eu te falar uma coisa, se você está cansado com alguma coisa aí que está mandando Deus matar, converte, irmão. Porque isso é feitiço. Porque lá na macumba, irmãos, eu falei com vocês que eu vou contar meu testemunho para vocês. Eu fui catulada, raspada na macumba. Ah, o que é isso, pastor? Eu fiquei guardada dentro de um quartinho, onde eu tenho marcas de punhal no meu braço, tá? Cortes, porque meu pai nos criou na macumbaria. Então, o demônio ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, se tem aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Se tem alguém aqui nessa tarde pensando e falando, ou já falou, querido, pede perdão a Deus. Amém? Amém. E essa irmã mandou matar. Vou fazer derrubando as muralhas. E colocou lá o pedidinho no altar. Irmãos, pasme, o homem morreu. Pasme, irmão, o homem morreu. Morreu. É sério. Irmão, toda vez que eu venho pregar, eu falo, Jesus, hoje eu vou ficar sério, mas não tem jeito. Aí, irmãos, é sério, irmão, o homem morreu. E aí, o que aconteceu? Depois de tudo, do homem sepultado, os irmãos, o pastor está lá atrás, está falando misericórdia nessas irmãs. Pastor, acontece de tudo na vida do nosso pastoreio, né? É difícil, mas nós vamos chegar até no céu com essas ovelhas. Mas aí o que acontece? Minha filha, e o homem morreu mesmo. Deus sabe por que o homem morreu, né? Eu sei que o homem, Deus recolheu. E depois, minha filha, o bochicho correu dentro da igreja, porque ela tinha comentado com uma pessoa: cuidado com quem você fala as coisas. Ela comentou dentro da igreja que ela ia fazer uma campanha e que Deus ia livrar ela daquele homem e que tororou e um monte de coisa. Ela era amiga lá, né? Então cuidado, hein? Cuidado. A Bíblia diz em Eclesiastes 3: há tempo para todas as coisas, há tempo de calar e tempo de falar. Então cuidado com o que você fala. E a Bíblia diz, não, irmão. E eu sei que esse homem morreu. E essa irmã, né, depois o bochicho correu lá dentro da igreja, e os irmãos falou, e foi, amém, mas a irmã continuou lá na igreja e tal, e ficou livre lá do Nabal dela lá, né, não sei o que Deus fez, mas Deus fez lá. Bom, o homem morreu. Então, queridos, hoje ela se encontra bem debilitada, em cadeira de roda, né, queridos, eu quero te dizer algo aqui: cuidado com aquilo que você pede. Sabe aquele parente seu bem difícil? Olha para o seu passado. O que você era lá no passado? Aí esse parente bem difícil, às vezes é o marido, é o filho, é o irmão, é o primo, é não sei quem, é a avó, é a mãe, é o pai, eu não sei quem é nessa noite aqui, mas eu sei que Deus está mandando eu falar. Queridos, às vezes você está falando, eu não aguento mais. Mas você esquece do seu passado? Eu esqueço do meu passado e eu começo só a apontar. E aí alguém chega perto de mim e fala: a gente precisa tomar uma providência. E eu viro e falo assim: vamos orar. Vamos orar? Querido, deixa eu dizer para você uma coisa. Abigail não ficou só na oração, não. Abigail se levantou em favor daquele homem mau. Daquele homem mau. Ela providenciou. Oração é ação. Você precisa se levantar, queridos. Queridos, você precisa se levantar com ação. Você precisa orar, mas você precisa também ter ação. Olha para o nosso passado, o que nós éramos e o que nós somos hoje. Deus me chamou, foi para alcançar. Você já pensou se eu falasse assim: Deus, pega esse marido, irmãos, eu vou contar outro testemunho aqui rápido. Teve um dia, eu era líder de mulheres, de oração. E aí eu estava orando num domingo, mais ou menos umas 3 horas da tarde. E eu orando dentro da minha casa, e minha filha já estava pronta, e nós prontinha, ela era solteira para ir para a igreja. E eu estou lá orando, pedindo a Deus graça lá, que eu ia encontrar com as mulheres, ia ter uma reunião,
e tal, e eu pedi a Deus que preparassem elas antes do culto. E estou lá orando, e de repente eu começo a orar também pela minha casa, que eu não sou boba. E falando, Deus, olha aí, Jesus, meu marido. De lá de casa eu olhava, irmãos, não tinha muro não, era uma cerca. E aí eu olhava e eu via ele no bar com a minha sogra, que Deus levou também. E aí, queridos, essa é outra história. E aí ele estava no bar bebendo com a minha sogra. E eu orando naquele momento, eu falando, Deus, olha aí, Jesus, eu me preparando para ir para a igreja. E meu coração tão triste. E eu orando, de repente, ele entra no meu quarto e começa a me xingar. Gente, meu marido é uma graça. Se vocês verem aquele homem, vocês falam, não, essa é a pastora que está falando aí, não. Irmãos, mas ele estava tonto e começou a falar um monte de coisa. Eu deixei ele falar. Ele precisa ficar rezando por mim, não. Irmãos, eu levantei com sangue no olho, igual Davi. Falei, a partir de hoje, eu não oro mais pela sua vida. E cheguei perto da minha filha, ela estava acabando de se arrumar, cheguei no quarto dela e falei assim, Michele, uma dó que ela não está aqui hoje, irmãos, para ela confirmar com vocês. Michele, a partir de hoje, se você orar pelo seu pai, eu vou te dar uma coça que eu nunca te dei. Olha, quer saber, não vou para a igreja, não. Ela olhou para mim e falou, ô missionária, vamos embora para a igreja? E eu falei assim, não vou não. Vai. Minha filha, ela é uma intercessora pela minha vida a vida inteira. Vai. Eu falei, vou não. Vai. Eu falei, vou não. Vai, não vai. Vou, não vai. Vai, não vai. E nós fomos ficando ali. E eu sei que eu fui agarrando. Irmãos, e eu sei que quando deu quase 6 horas da tarde, Deus falou assim, você pode me ouvir? O homem foi lá para a sala, ligou a televisão para lá, e eu fiquei no quarto, emborrada. E aí Deus falou, agora você pode me ouvir? Eu falei, posso, Jesus, fala. Levanta e vai para a igreja agora. E eu falei, sim, senhor. Peguei a Bíblia e falei, vamos embora, Michele. Ela, graças a Deus, mãe. As irmãs devem estar lá, mãe, preocupada. Naquela época, irmão, não tinha esse negócio de internet, de zap, de não sei o que não. Fomos nós para a igreja, só que eu tinha que passar, irmãos, uma rua, porque nós não tínhamos ônibus ali não, no bairro não, no bairro Belo Vale que eu moro. A gente tinha que andar até na avenida. Quando eu cheguei na avenida para pegar um ônibus, tá eu e ela assim, conversando, do nada, aparece um senhorzinho, do cabelo branquinho, falou comigo assim, quantas horas, por favor? Eu sempre gostei de relógio. Eu lembro que eu olhei e falei, falta 5 minutos para 6. Era um horário assim, irmãos. Irmãs, esse homem falou obrigado. Olhou para minha filha e falou assim, filha, continue orando pelo seu pai. Eita glória! Irmãs, naquela hora, eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu abaixei a cabeça, mas eu chorava, e ela chorava, e quando a gente olha, cadê o homem? O homem sumiu. Não sei onde que ele foi, não. Eu sei que o homem sumiu. Irmãs, deixa eu dizer para vocês aqui nessa tarde. Sabe aquela oração em secreto? Jesus está ouvindo. Jesus não perde uma oração sua. Muitas das vezes, irmãos, dentro da minha casa, o Senhor falava comigo assim, se você colocar a sua mão, eu vou tirar a minha. Foi muitas vezes, irmãos. Mas um dia eu aprendi, sabe, que é melhor obedecer do que sacrificar. E a Bíblia vai dizer desta mulher aqui. A Bíblia nessa tarde veio trazer para mim e para você um terceiro ponto aqui. A Bíblia diz que quando Davi encontra com aquela mulher, ele reconheceu Deus naquela mulher. A Bíblia diz que Davi reconhece que Deus falou através de Abigail. Quando você dá continuidade aí, que você vê o diálogo de Davi com aquela mulher, você vai ver que Deus falou
com Davi, e Davi sentiu, olha, Deus falou comigo através da sua vida. Queridos, como tem sido você ouvir a voz de Deus? Aquele homem reconheceu, aquele rei reconheceu Deus na vida de Abigail. O quarto ponto aqui, querido, que é o versículo 36. Se você voltar aí, você vai ver aqui, olha, capítulo 25, versículo 36, vai falar: e vindo Abigail a Nabal, eis que em sua casa havia um banquete como banquete de rei. E o coração de Nabal estava alegre e já muito embriagado, que ela não lhe deu a entender coisa nenhuma. Há tempo de falar, mas há tempo de calar. Aquela mulher chegou ali, esse homem está bêbado, eu não vou falar nada com ele agora. Deixa eu te falar, não fica jogando conversa fora não, queridos. Não fica jogando conversa fora não, vai para a oração. A Bíblia diz que aquela mulher não falou nada naquele momento com aquele homem, porque ele estava bêbado. Ele estava bêbado. E a Bíblia diz, irmãos, como eu já disse para vocês, né? Há um tempo de calar. O versículo 37. Quando Nabal ele recebe a notícia, ele ficou como uma pedra. Tem pessoas que vai abrir o coração, mas tem outras que vai endurecer, irmãos. A Bíblia diz que isso é obra do Espírito Santo, isso não é obra minha, isso não é obra sua, isso é obra do Senhor. E não é pelo muito falar que sereis ouvidos. Quem sabe você quer falar, mas não deixa Deus agir. Sabe por quê, queridos? Porque na ira do homem não impera a justiça de Deus. Não impera. Sabe, queridos? Então, fica mais calada, entrega ao Senhor. Versículo 38 diz que passado 10 dias, o 38 e o 39. Queria te perguntar nessa noite, quantos tempo você está esperando? Eu esperei 20 anos, orando e buscando ao Senhor. Orando e buscando a Deus. Sabe, queridos, Deus me usou para abrir 2 igrejas. Eu tenho um chamado assim, igual Paulo. Sabe? Uma nasceu dentro da minha casa, está lá até hoje. A outra eu fui enviada, e lá no Piratininga, né? Tá as minhas lindas aqui, mulheres que inspiram. E assim, sabe? Deus me enviou para abrir 2 igrejas para a glória dele. Aleluia. Não presidente de nenhuma delas, porque eu sempre falei, Deus, não quero isso para mim. Quero só fazer a tua vontade. E eis-me aqui de novo, na missão que Deus vai me enviar, porque Deus já está enviando eu e meu esposo de novo, queridos. Então, deixa eu te dizer para vocês nessa noite, deixa Deus fazer. Abigail, sabe, ela floresceu onde Deus a havia plantado. Aleluia. A Bíblia diz que Abigail quer dizer alegria do Pai. Sabe, queridos, aquela mulher, o nome dela significa alegria. Você já pensou conviver com esse Nabal? Irmãs, não é brincadeira. E deixa eu te dizer nessa noite, mas a Bíblia fala do chamado com propósito. Havia um propósito na vida de Abigail. E a Bíblia vai dizer lá no versículo 40 e 41, vindo, pois, os criados de Davi e Abigail no Carmelo lhe falaram, dizendo, Davi tem nos dado a ti para te tomar por sua esposa. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse, eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados do meu Senhor. Olha, irmão, e a Bíblia vai dizer que aquela mulher mais uma vez montou num jumento. A primeira vez ela foi num jumento, a segunda vez ela foi num jumento. É sinal de humilhação, de humildade. Sabe, irmãos? E nessa noite, quem sabe, Deus quer dizer para mim e para vocês que o que precisa é nós nos humilharmos. A Bíblia diz que quando ela chega perto de Davi, ela disse assim, lá atrás, aqui, não imputa nele o pecado, não, a culpa é minha. Quem sabe, queridos,
você precisa puxar para você. O Senhor me mostrou muitas vezes o meu erro dentro da minha casa. O Senhor falava, não é pelo muito falar que você vai ser ouvido, vai ser pela minha graça. O seu adorno não pode ser a sua beleza. O seu adorno tem que ser a minha presença. Sabe, querido? Então, nessa noite, eu não sei como você chegou até aqui. Mas eu quero te dizer que essa Abigail, nessa noite, ela nos traz aqui, irmãos, todos esses pontos, para que eu e você venha entender que Deus, Ele não tem buscado uma formosura externa. Essa mulher era bonita? Era uma mulher rica, bonita, mas era inteligente. A nossa inteligência tem que sobrepor qualquer coisa na nossa vida. Sabe, queridos? Então, o versículo 42 vai falar assim, olha, isso aqui é para o meu coração e para o seu. E Abigail se apressou, se levantou, montou no jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. Olha, 5 moças seguiam as pisadas de Abigail. As pessoas têm olhado para você e têm visto o quê, querido? As pessoas têm olhado para você e têm falado, olha, eu vou seguir. Não, nessa aí eu posso confiar. Como tem sido a nossa postura? E essa mulher, a Bíblia diz que se tornou a segunda esposa do rei Davi. A Bíblia não relata que ela teve filhos com Nabal. Acredito que não, porque a Bíblia não fala. Mas a Bíblia diz que ela teve um filho com o rei Davi. E eu queria nessa tarde deixar no seu coração, no meu coração, que está faltando para que as pessoas olhem para mim e para você e veja humildade. O que as pessoas podem confiar naquilo que sai dos nossos lábios, ou nós simplesmente, irmãos, somos só uma capa, aonde muitas das vezes, irmãos, em casa, no nosso trabalho, nós somos de uma maneira e quando chegamos na igreja somos outra. Mas aqueles servos de Nabal falou, olha, toma conta disso aí, resolve este problema, porque via naquela mulher uma mulher virtuosa. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede a finas joias. Aquele Nabal tinha encontrado uma fina joia, mas ele não soube. A Bíblia diz que após 10 dias ele morreu. Sabe, queridos, eu não sei quanto tempo tem que você tem esperado que alguém venha falecer, mas não é falecer descer o sepulcro, não. É falecer para o mundo e ressurgir para Jesus. Mas eu queria te dizer, não desista. Continue orando, porque a Bíblia também diz que o Senhor esmiuça a pedra. A Bíblia diz que o Senhor faz o coração de pedra se converter. Então eu queria te dizer nesta noite, você é uma princesa do Senhor. Nada menos que isso. Você é uma princesa do Senhor. Então eu queria nessa noite, mais uma vez, te chamar para se colocar de pé. Quem sabe você saiu da sua casa aí desanimada, batida. Quem sabe você vira e fala assim, nossa pastora, essa palavra falou comigo. Nossa, eu estou precisando muito